Para muitos vivos, este é o único momento do ano em que os mortos são lembrados. Entes queridos, amigos, pessoas que recebem visitas. Pessoas não, né? Os restos mortais das pessoas recebem visitas nesses templos, nesses locais que chamamos de cemitério. E para isso nós convidamos o Marcelo Dantas, que é presidente da Casa do Caminho aqui em Mossoró, e vai conversar com a gente a respeito do que o Espiritismo explica, do que o Espiritismo diz a respeito dos mortos e a respeito das atitudes dos vivos. Marcelo, seja bem-vindo ao Tudo em Dia. Nesse momento interessante, né, do calendário brasileiro, que tem em todo o mundo, mas que nós comemoramos, possamos dizer assim, ou que nós refletimos mais no dia 2 de novembro. O que é a morte para o Espiritismo? E como é que os espíritas veem essa passagem, essa certeza da vida? Não, perfeito. Primeiramente, saudar aqueles que nos assistem na TV Terra do Sal. Na verdade, o Espiritismo ele celebra a vida e não a morte, já que para nós a morte não existe, pelo menos não da maneira como a maior parte das pessoas imaginam, né? Nós acreditamos sermos espíritos imortais, então, portanto, quando acontece o processo da morte, ou como chamamos o desencarne, né, o que acontece é apenas a separação, a libertação do nosso espírito, né, desse nosso envoltório material. Então, portanto, a gente não tem no nosso calendário, digamos assim, esse costume de fazer a celebração dos mortos, né, no dia 2 de novembro, já que nós fazemos a celebração da vida durante todo o ano, né, daqueles nossos entes que já partiram para o outro plano, e a gente faz essa celebração através das nossas preces, né, através da lembrança realmente sincera. Marcelo, os vivos, eles costumam, né, fazer jazigos enormes, colocar dizeres que talvez confortem mais a nós que estamos aqui do que mesmo os espíritos que acreditamos estejam, né, em outros planos espirituais. Digo planos porque, segundo o Espiritismo, há várias faixas, né, de energias, há vários planos. Eu queria que você explicasse, Marcelo, um pouco para a gente sobre isso. Claro, assim, muitas vezes essa vaidade são mais dos vivos do que, evidentemente, dos que estão desencarnados, né? Não que tenhamos qualquer tipo de crítica, né, às pessoas que têm essa prática, até porque muitas vezes, né, os nossos entes queridos só são lembrados realmente nessa data, né? Então, de fato, a gente não tem nenhum tipo de crítica, né? Cada o Espiritismo ele nos orienta a refletir, mas nos deixa livre, né, para termos as nossas práticas. Então, se a gente se sente bem em vir a um cemitério, em colocar uma coroa de flores, em fazer as nossas orações aqui, ótimo, né? É o momento que cada um tem, né, de fazer essa homenagem àqueles que nos são caros, né? Mas para nós isso não seria necessário, né? As nossas homenagens, as nossas honrarias poderiam ser feitas de qualquer local, na nossa casa, afinal, né? Se coloque no lugar, quando não estivermos mais aqui, onde você gostaria de ser lembrado, né? Aqui no cemitério ou nos locais onde normalmente a gente vivia, a gente tinha as boas experiências, as experiências felizes, né? Então, da mesma forma, nós acreditamos que acontece com os nossos entes que já partiram, né? Eles também têm esse mesmo sentimento, né? Eles só estão libertos desse nosso envoltório material, mas eles têm os mesmos sentimentos, se alegrarão, certo, com a nossa visita, né? Mas a compreensão é de que muitas vezes, né, eles não se encontram aqui no cemitério. Afinal de contas, o que encontram aqui são apenas, né, os despojos, né? E muitas vezes, né, para muitos desses túmulos aqui que estão, nem isso mais pelo tempo que já se fazem, né? Então, a gente acredita que essas honrarias elas podem ser feitas absolutamente em qualquer lugar, desde que a gente faça uma prece sincera, faça uma oração, se reúna em família, né? Celebre realmente a vida. O que acontece é que muitas vezes a gente, pela tristeza, pela angústia, né, da partida do nosso ente querido, a gente se preocupa muito mais com o processo da morte, né, com as angústias que vêm disso aí, do que de fazer uma grande celebração da vida daquela pessoa que acreditamos ser o mais correto, para que tenhamos esse conforto nesse momento tão difícil. Como é que se dá o ritual, no caso de colocar, né, o corpo da pessoa, a matéria da pessoa no caixão, fazer todas aquelas celebrações que na Igreja Católica é de um jeito que de alguma forma as outras religiões também fazem o mesmo, como é na questão espírita?
Na realidade, nós ocidentais, não só na Igreja Católica, né? Nós ocidentais temos uma preocupação, um culto ao corpo, né, muito maior do que os nossos irmãos orientais, que já têm um pensamento mais sublimado com relação a isso, à espiritualidade, a essa necessidade da gente se elevar, né? Mas, enfim, o que a gente tem que ter em mente é a necessidade do interior e não do exterior, né? Muitas vezes a gente vê velórios e enterros pomposos, né, com muita situação, e como eu falei, nada contra, nada crítica, mas às vezes aquela pessoa que partiu só queria aquela lembrança, só queria realmente aquela prece sincera, né? Então nós procuramos fazer isso, e é importante a gente destacar que a tristeza é algo que faz parte, né? O processo do luto, muitas pessoas às vezes confundem, vocês espíritas, vocês não ficam tristes quando alguém parte, quando alguém morre, né? Na verdade, isso não existe, né? Nós temos o mesmo sentimento. Nós só por acreditarmos que o espírito é imortal, nós conseguimos saber lidar com essa situação de uma forma um pouco diferente, sem desespero, né? Sem ficar com aquela angústia, reconhecendo, né? Que a saudade vai existir, que a gente pode chorar, que a gente pode ficar, mas a gente não pode se entregar na tristeza, né? Reconhecendo que o ser é imortal e que, portanto, se quisermos entrar em sintonia, em contato com ele, basta que a gente realmente faça uma prece sincera, converse como nós fazemos com Deus. A morte é um processo da vida, né? Faz parte da vida, a questão material mesmo. E a gente está conversando com o Marcelo Dantas, ele que é presidente da Casa do Caminho aqui em Mossoró. Marcelo, para a gente encerrar, não sei se dicas ou se qual mensagem você deixaria para as pessoas que não são espíritas e que muitas vezes ainda não se conformaram com a partida de alguém, que estão passando por uma situação de perda recente. O que é que você diria para essas pessoas nesse momento especial, falando especificamente da vida pós-morte? Não, perfeito. Então nós partimos da premissa que cremos num Deus, um Deus que é infinita bondade e infinita justiça. Então não teria bom senso se a gente acreditasse, né, que Deus permitiria que a gente tivesse às vezes uma única experiência, né, e assim tudo findasse, né? Pela justiça divina, né, que nos permite ter várias e várias experiências, fomos criados simples e ignorantes, e a cada nova experiência, a cada nova encarnação, vamos aprendendo um pouco mais, nos tornamos pessoas melhores. E então a mensagem que a gente passa para as pessoas que recém perderam, né, algum ente querido, recém tem um ente desencarnado, é que os nossos irmãos estão vivos, evidentemente em outro plano, né, mas estão vivos, que a gente deve sentir saudade, porque a saudade faz parte do nosso processo de luto, mas que a gente não deve se desesperar, deve ter a certeza que nos reencontraremos em breve, deve ter a certeza de que a gente precisa cultivar esses sentimentos que tivemos, cultivar as experiências, tudo aquilo que nos aproxima, que nos faz sentir esses laços de amor, e é isso que a gente deve realmente vibrar, né? Pelas experiências da vida, celebrar a vida, tudo que tivemos com aquelas pessoas que amamos. É bem reconfortante e eu agradeço muito, Marcelo, as suas palavras, a sua disponibilidade aqui para o Tudo em Dia. Nesse 2 de novembro, data especial, né, dia de finados, mas que, como Marcelo bem falou, a gente tem que celebrar a vida pós-morte carnal, porém, vida em outros planos. Vamos para o nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Marina Helena, que é psicóloga, aí ela já vai falar mais da parte material, né, da parte carnal, que é onde a gente tem que lutar, né, fazer aí as nossas considerações mentais a respeito, né, da convivência com a morte. Fica aí que a gente volta já.